Então tá, boa Boa noite. noite. Meu nome é Meu nome é Sou Leísa, sou ginecologista e ginecologista e obstetra. obstetra. Fui convidada para Fui ser a convidada para moderadora ser a da aula de moderadora hoje. da aula de hoje. E a gente vai E a falar, gente vai na falar, verdade, o na doutor verdade, o Watson doutor Watson vai apresentar vai sobre apresentar diabetes sobre gestacional. diabetes gestacional. Diabetes é um tema Diabetes é um atual tema atual e e importante, importante, com um número crescente com um de número diagnóstico crescente de diagnóstico e, e, consequentemente, consequentemente, com um crescente de com um crescente internações de devido às suas internações devido às suas complicações. complicações. Dr. Watson Dr. é Watson é ginecologista, ginecologista, obstetra e obstetra e mastologista. mastologista. Atualmente trabalha em Atualmente trabalha em três maternidades, maternidades, todas elas onde se todas prestam elas onde se serviços prestam serviços de obstetrícias de de obstetrícias alto, de alto, médio e médio baixo risco. e baixo risco. Dr. Watson, vou passar Doutor para Watson, vou para passar você para começar a sua você aula, começar a tá? sua aula, tá? Obrigado, Leísa. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje de um tema muito importante no meio da obstetrícia, um tema que muda com muita frequência, né? Os protocolos, eles sofrem muitas alterações aí com muita frequência no decorrer dos anos. Então, quem não acompanha vai ficando desatualizado mesmo. Então, a gente tem que estar atento, porque as pacientes vão aparecer cada vez mais com diabetes, até pelo próprio estilo de vida que está sendo levado, e a gente tem que saber abordar essas pacientes. Eu vou fazer uma aula bem direta aqui, não vou ficar vou ficar descascando demais o abacaxi, mas vocês vão entender que tem que ser o essencial mesmo, que a gente tem que saber quando a gente estiver de frente com aquela paciente no pré-natal, como começar todo o processo, até mesmo no início do diagnóstico. Então, no Brasil, é o quarto país com maior taxa de diabetes na população adulta, entre 20 e 59 anos. O diabetes é a doença metabólica mais frequente na gestação, então é obrigação do obstetra saber tratar a paciente com diabetes, porque todos os dias, se a gente tiver no consultório atendendo gestante, pelo menos vai ter uma gestante com diabetes, todos os dias. E estima-se que no Brasil, um em cada 6 nascimentos ocorra com alguma forma de hiperglicemia durante a gestação. E que 84% desses casos seriam decorrentes de diabetes gestacional. Ou talvez até mais, porque muitos casos ainda ficam em subdiagnóstico, né? Às vezes não estão fazendo o diagnóstico corretamente. Então, partindo para os fatores de risco, né, para o diabetes, a gente tem que se atentar quando a gente estiver diante de alguns perfis específicos de paciente, né? Aquela paciente com a idade avançada, né, principalmente a gestante com mais de 35 anos, ela tem potencial sim de ter diabetes. A gente não pode negar que o sobrepeso e a obesidade talvez seja disparado o fator mais importante. História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau. Presença de condições associada com resistência insulínica, né? Aquela paciente que tem o SOP aí, ela vai ter associado aí os vários fatores de resistência insulínica. O ganho excessivo de peso na gravidez atual, naquela paciente, às vezes, a gente luta, né, por aquelas pacientes obesas para não ganhar praticamente nada na gestação, e aquelas magrinhas, às vezes, que a gente libera, que está ali com 50 e poucos quilos, ganham 20 quilos e acaba no final da gestação, no meio da gestação, abrindo diabetes. Então, a gente tem que tomar cuidado com a liberação de peso, talvez, nas pacientes mais magras. Crescimento fetal excessivo, né? A gente tem que ficar para aquelas pacientes que tiveram um passado de crescimento. A polidramia, quando a gente tem um paciente que abre um quadro de polidramia, o diabetes tem que ser o primeiro motivo para a gente pesquisar
de fator aí de ser causa da polidrominia, é o diabetes gestacional. Hipertensão e pré-eclâmpsia, quando a paciente tem um quadro de hipertensão, geralmente ela pode abrir um quadro de diabetes, tem maiores fatores para isso. Antecedentes obstétricos de abortamento, de repetição, a gente tem que pensar naquela paciente com diabetes de tipo 1, diabetes tipo 2, que iniciam a gestação com diabetes, isso pode ser sim um fator de aborto. Malformações, a gente sabe que as pacientes que iniciam com diabetes, principalmente malformação cardíaca, né? Você vai falar disso, mas a gente vai falar disso mais para frente. Morte fetal ou neonatal é um fator importante no passado obstétrico. Macrossomias prévias dessa paciente, bebês aí com mais de 4 quilos, e que a paciente fala para você, que você pergunta, mas você teve diabetes? Não, mas o meu bebê nasceu com 4,3 kg. Ela não foi diagnosticada, né? Então a gente tem que ficar atento nessa próxima gestação que está se iniciando. O diabetes mellitus prévio, né, daquela paciente que já teve, tem chance de ter de novo. E quando você não é rotina do Ministério da Saúde pedir hemoglobina glicada, mas se por acaso essa paciente ela é tipo 1 ou tipo 2 e tem uma hemoglobina glicada maior que 5,7 no primeiro trimestre, que deve ser pedido nessas pacientes quando já tem diabetes prévio. E quando a gente fala do diabetes, a gente está aqui propriamente dirigindo-se ao diabetes mellitus gestacional, a gente não pode esquecer de falar propriamente do diabetes tipo 1 e tipo 2, que quando ela pode chegar para você já com esse diagnóstico, é uma classificação, né? Ela previamente já tem o diabetes. A gente vai classificar também como overdiabetes, é aquela paciente que chegou para você na gestação sem o diagnóstico de diabetes, mas vocês vão ver, mas os critérios dela para o diagnóstico se encaixam no perfil tipo 2, vamos dizer assim, né? Ela já era diagnóstico, já tinha diabetes prévio, mas ela não sabia. A gente vai considerar um overdiabetes. E a paciente com diabetes gestacional com níveis glicêmicos que não atingem os critérios de diabetes fora da gestação. Não é tipo 1, não é tipo 2 e nem é overdiabetes. É a paciente onde a gente quer falar dela agora, que são as pacientes com diagnóstico, com os critérios de diagnóstico de diabetes gestacional. Então, quando a gente classifica, que eu estou falando aí para vocês, a gente chega àquela paciente, ela fala para você que não tem nenhum fator de risco, ela não tem nenhuma doença. Então, ela não está negando para você até então. E quando você pede esse primeiro exame de pré-natal no primeiro trimestre, considerando que ela está chegando para a gente no primeiro trimestre, né, para começar o pré-natal, e ela já tem os valores aí de jejum maior do que 126, né? Maior ou igual a 126. Então, a gente parte do pressuposto que ela já tinha o diabetes. Ou maior que 200, a glicemia após a alimentação, ou acaso, vamos dizer assim. Uma hemoglobina glicada maior do que 6,5 e um TOTG, se por acaso essa paciente chegar para a gente no segundo trimestre, tiver aí o maior que 2 horas, maior que 200. Então, qualquer valor desse daí, a paciente que chegar e que nega que tem diabetes, a gente vai considerar o overdiabetes, a gente vai considerar como se ela tivesse um diabetes prévio, e não é um diabetes gestacional. Por quê? Porque o diabetes gestacional, a gente vai considerar o jejum maior ou igual a 92 até 126, né? O TOTG com 24, entre 24 e 28 semanas, peraí só um pouquinho, gente. Entre 24 e 28 semanas, entre 92 e 125, na primeira glicemia pós-prandial de 180 até 180, e depois de 2 horas, entre 153 e 159. Então, basta ter um valor desse daí, maior do que 92, ou maior que 180, ou maior que 153, mas até 199, a gente vai considerar diabetes gestacional. Isso aqui é tudo a mesma coisa que eu falei, é a mesma classificação, né, de classificação DM1, DM2, previamente, o overdiabetes e o diabetes gestacional, os critérios aí. Então, reforçando, como a gente vai falar de diabetes gestacional, quando a gente faz a primeira glicemia de jejum dessa paciente, a gente tem que ficar atento que tem que ser da glicemia de sangue, né, gente? Não é o teste rápido, né, de dedinho que a gente pega aí da paciente que faz, às vezes, no SUS aí. Tem que ser exame laboratorial mesmo. Então, no jejum,
maior ou igual a 92 até 126, diabetes gestacional. Ou pós-alimentação, ou TOTG, né, com 24 a 28 semanas, no segundo trimestre aí, com sobrecarga de 75 gramas de destrozol, tem que ficar atento para isso, né, porque tem laboratório que às vezes fornece 50 e não vai valer como diagnóstico. Os valores maior ou igual a 92, igual eu já falei, qualquer valor desse vai ser considerado diabetes. Um valor acima de 180 ou maior do que 153 até 199. Porque se for maior que 199, a gente vai considerar o overdiabetes. E a gente vai ficar atento que esses valores, né, a gente pode precisar deles no decorrer da gravidez naquelas pacientes que no primeiro momento, no segundo trimestre, deu negativo, mas ela pode abrir uns quadros de crescimento fetal ou polidramia, que a gente vai ter que talvez refazer o TOTG para tentar fazer o diagnóstico nessa paciente que no primeiro momento foi negativo. Porque o hormônio aí, né, a fase de maior produção do hormônio, ela acontece no segundo trimestre, nesse período de 24 a 28 semanas, do hormônio lactogênio placentário, que descompensa a insulina, mas ela vai aumentando cada vez mais na gestação. Mas talvez no 24 a 28 semanas ele não estava tão evidente. E depois ele ficou mais exuberante e fez descompensação na paciente. Então a gente pode fazer o TOTG, repeti-lo durante a gravidez. Então, se a gente tem um diagnóstico de diabetes gestacional, o primeiro passo é modificação no estilo de vida, né? A gente vai ter que dar uma freada no ganho de peso nessa paciente aí, né? A gente sabe que o peso adequado é de 300 a 400 gramas por semana a partir do segundo trimestre. Então, a gente tem que ficar de olho no ganho ponderal dessa paciente e fazer o controle metabólico, encaminhar essa paciente para uma nutricionista para ajudá-la, né, na redução dos carboidratos e fazer atividade física e a gente começar o perfil glicêmico simples, né? Então, esse perfil glicêmico simples, toda paciente, basta ter um valor alterado, mesmo sendo 92, a gente vai ter que considerar essa paciente com diabetes e vai ter que fazer mudança de estilo de vida, atividade física e pedir o perfil biofísico fetal, ou pedir o perfil glicêmico simples dessa paciente. Como é que é feito esse perfil glicêmico simples, né? São 4 valores. A gente vai dosar o jejum dessa paciente, que aí quando a gente já tem o diagnóstico, esse jejum passa de 92 para 95, porque essa glicose ela vai ser feita na fitinha, né? Furar o dedo com a lanceta, enfim. E 4 vezes ao dia vai ser feito esses valores, 1 hora após o café, 1 hora após o almoço e 1 hora após o jantar. A gente considera o padrão ouro a primeira hora após as refeições, né? Que é até 140, para estar normal esses valores. Mas dependendo da necessidade da paciente, ela não conseguiu fazer naquela primeira hora, ela vai considerar a segunda, a gente vai considerar a segunda até 120. Então, a gente tem que dar uma tabela para essa paciente, para ela poder preencher todos os dias. O que eu costumo falar? Costumo falar, não, está escrito, a paciente, ela tem que começar com 1 semana, mais ou menos, de mudança de estilo de vida, fazer dieta, fazer atividade física, para depois começar a fazer o perfil glicêmico, né? Para a gente ter os reais valores com aquela mudança que ela fez naquele meio ali. Tudo bem que a atividade física em si não vai fazer grandes transtornos em 1 semana, mas sim o hábito alimentar, se ela mudar e reduzir o carboidrato, isso sim vai fazer diferença já na primeira semana. A gente sabe que para fazer um perfil glicêmico, né, 4 valores diariamente já é difícil, né? Vocês vão ver mais para frente, quando a gente tiver que começar a insulina, que o padrão ouro são 7 anotações por dia. Muitas pacientes, ou praticamente, não vou dizer todas, porque eu tenho paciente que consegue fazer todos os dias, naquelas 3 semanas de intervalo entre uma consulta e outra, ela faz tudo sem faltar nenhum. Mas a gente vê que a grande maioria não consegue fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode sugerir que mais ou menos 8 a 10 dias antes dela ir para a sua consulta de pré-natal, que ela faça pelo menos esses 10 dias aí completos, entendeu? Para a gente conseguir fazer os cálculos. Porque se ela faz 3 semanas lá, 4 semanas, tudo salpicado, é pior ela tentar fazer todos os dias salpicado,
é pior do que ela tentar ela fazer 10 dias antes e fazer ele completo com todas as aferições, daquelas 40 aferições dos últimos 10 dias. Isso é melhor se ela conseguir fazer. Então, é uma sugestão que se faça isso. Então, partindo do perfil biofísico simples, a gente vai ver se essa paciente está ficando controlada ou não desse diabetes para a gente tomar as medidas de real tratamento para essa paciente. Se ela está ficando com as medidas boas, né? A gente vai ver aqui na frente que você vai avaliar depois de 2 semanas, né? A primeira semana você faz a dieta nessa paciente, depois você vai pedir 2 semanas de aferição, né? E se tiver mais de 70% dos valores, se tiver mais de 30% dos valores alterados, a gente vai ter que começar a insulina para essa paciente. Então, a meta é até 70% de valores normais, tá? E se ela tiver mais de 30% alterado, insulinoterapia. É o padrão ouro para o tratamento do diabetes. Ou a gente vai ter que avaliar outros fatores associados também. Vamos supor que essa paciente descobriu diabetes no primeiro trimestre. Então, a gente vai acompanhando essas glicemias e quando a gente chegar na idade gestacional lá, no morfológico para frente, a gente vai ter que começar a avaliar o tamanho desse bebê, né? Porque se ela não estiver tendo, vamos supor, 10% dos valores alterados durante o pré-natal, está mantendo esses 10 valores, esses 10% alterados, pode ser, ela não vai precisar de insulina, mas ela pode abrir algum quadro de crescimento fetal alterado. E isso vai ser um ponto positivo para a gente ter que começar a insulina. Então, se a gente tem um ultrassom entre 29 e 33 semanas, em que o bebê tem um percentil abdominal maior do que 75, maior ou igual a 75, ou um peso estimado maior ou igual do que 90, mesmo não tendo os 30% de valor alterado, ela tem indicação de começar a insulina, tá? Então, a gente vai ter que reduzir ainda mais os valores da glicemia, que talvez não estão tão alterados, porque está tendo repercussão fetal. Então, partindo do princípio que a paciente precisa de usar fazer insulinoterapia, né? Ela está com mais de 30% ou tem crescimento alterado do bebê, a gente tem que saber que é padrão, né? Ou vamos dizer assim, o obstetra tem obrigação de saber abordar a insulina na gestante, né? Sabendo que é a nossa doença mais comum metabólica, então a gente tem que evitar, às vezes, de caminhar essas pacientes, porque muitos dos endócrinos, né, eles não estão tão acostumados a tratar diabetes nas gestantes, né? Alguns sabem, mas a grande maioria, às vezes, chega para a gente tentando, elas vão por conta própria no endócrino e acabam fazendo de forma diferente, né? Que não é o preconizado na gestação. Isso aqui eu estou falando de pacientes com diabetes gestacional, gente. As pacientes que têm diabetes tipo 1, principalmente, ou tipo 2, que usam insulina, que já vem com longo acompanhamento de endócrino, a gente não vai abrir mão desse endócrino, ele vai trabalhar ali junto com a gente para tentar controlar. Eu estou falando da paciente que descobre na gestação, em que a gente tem obrigação de tratar essas pacientes. Então, a gente vai começar nessas pacientes que estão com diabetes e que estão com descompensação com a insulina, NPH, de forma inicial vai ser NPH que a gente vai começar de 0,3, 0,4 ou 0,5 unidades por quilo, né? 0,3 no primeiro trimestre, 0,4 no segundo trimestre e 0,5 no terceiro trimestre. Como é que a gente vai fazer isso? Vou citar um exemplo aqui basal aí. A gente tem uma paciente, sei lá, vamos dizer, de 80 quilos que está com diabetes e ela abriu um quadro, talvez ali no TOTG, né, com 25 semanas e deu positivo um dos valores, deu um jejum maior do que 92. Daí a gente começou a fazer o perfil glicêmico simples e com 30 semanas ela fez um ultrassom e esse bebê está com crescimento alterado mesmo com os valores normais, ou com 10% alterado só do perfil. A gente tem que começar a insulina, ela está no terceiro trimestre com 30 semanas, 0,5, ela tem 80 quilos. 5 vezes 8, 40. Então, são 40 unidades de insulina por dia. Como a gente vai fazer essas 40 unidades de insulina por dia? A gente vai fazer a metade, 20, né? Na parte da manhã, 6 horas da manhã,
E a outra metade, 20, a gente vai dividir, né? Um quarto, a metade da metade, vamos dizer assim, 10 às 14 horas e 10 às 22 horas. Essa NPH tem que ser feita subcutâneo, né? A gente já sabe os locais, coxa, braço, barriga, né? Às vezes as pacientes perguntam, às vezes elas ficam assustadas, não sabem como é que faz. A gente tem que saber instruir isso daí, né? Tem que fazer aquele coxinho gorduroso e aplicar essa injeção a nível de 90 graus, né? E tem a seringuinha lá que dá para ver essas unidades. O que eu costumo falar, e até mesmo é recomendado na literatura, que a gente passe valor par para essas pacientes. 40 unidades, 42, e nunca divida em valores ímpares, porque é difícil de ver na seringa, tá? Às vezes a paciente deu um valor, ela, sei lá, tem 90 quilos, 5 vezes 9, 45. Você não vai dividir 45, que vai dar 22,5 para ficar redividindo isso daí. Você vai lá e arredonda para 44, faz 22 unidades de manhã e as outras 22 unidades. Você não vai fazer 11, 11, você pode fazer 12, 12, né? Isso aí a gente vai intermediando para valores pares. E se você começou insulina para essa paciente, esse perfil passa de ser simples, né? A gente passa para o perfil completo, que é um perfil de 7 aferições, né? Como é que é feito esse perfil de 7 aferições? É um desafio para as pacientes com diabetes gestacional, né? Elas respiram fundo quando a gente fala, dá a notícia que tem que começar a insulina, que o perfil simples dela não está legal e é necessário começar a insulina. E quando a gente fala que o perfil vai aumentar os valores, elas ficam mais chateadas ainda. Mas o padrão ouro, infelizmente, é esse daí. A gente tem que fazer 7 aferições diárias, começando pela madrugada, né? 3 horas da manhã, a gente tem que considerar valores até 100, né? Jejum até 95, as mesmas aferições, uma hora após o café, uma hora após o almoço, uma hora após jantar, até 100, até 120 na primeira hora e até 140 na segunda hora. E antes do almoço e antes da janta. Então, resumindo, 3 horas da manhã, no jejum, uma hora após o café, antes do almoço, após o almoço, antes da janta e depois da janta, tá? São 7 aferições com esse valor de tabela. E a gente vai fazer o mesmo acompanhamento com os mesmos valores de 70%, se tiver alterado, a gente vai, mais de 30%, a gente vai aumentando a insulina. A gente está começando com insulina NPH. Se necessário, a gente vai fazer a insulina regular para fazer a cobertura pós-prandial. Como a gente vai considerar isso? Se você tem uma paciente que está pontualmente com o valor do perfil completo aí, só após o almoço alterado, por exemplo, você vai ter que começar uma insulina regular para essa paciente, né? Se ela tiver com todos os valores pós-prandiais alterados, você vai ter que aumentar a NPH basal. Se você começou com 40 unidades, 40, 12, 10, 10, né, que eu acabei de falar, a gente vai ter que aumentar aí. Eu vou falar aqui para vocês mais à frente, a gente vai falar, ó, a gente vai aumentar 2 unidades por horário, né? Se essa paciente está com a basal, com todos os valores pós-prandiais alterados. Então, a gente vai ter que aumentar e a gente vai aumentando de 2 em 2 unidades em cada horário, 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite, até a gente atingir valores abaixo de 70%. E a regular, a gente considera somente para pós-prandiais pontuais. A regular, a gente deve começar, não tem valores específicos na literatura, né? Para a gente, às vezes é aquela paciente que é até 140 na primeira hora ali, ela está dando 150, 160, não está dando valores muito altos, mas a maioria do pós-almoço dela está dando acima de 140. Recomenda a gente começar pelo menos aí de 5 a 10%, talvez 5% fala a favor do peso da paciente naquele pós-prandial. Então, se ela tem 80 quilos, a gente vai começar pelo menos aí umas 4 unidades para essa paciente, que é os 5%. E vai temperando isso daí, não fala em valor específico de aumento de regular, não, tá? Se não está melhorando, se aumenta uma unidade, aumenta 2 unidades e vai aumentando
essa regular conforme a necessidade. E a insulina NPH, a gente vai aumentando de 2 em 2 unidades. E quando a gente começa a insulina para essas pacientes, a gente tem que ficar atento, né? Que tem que intensificar, né, cada vez mais a mudança do estilo de vida, porque a necessidade metabólica de insulina vai aumentando por causa do hormônio lactogênio placentário, que vai aumentando, então a gente vai percebendo, ela até mesmo vai relatando para a gente, que mesmo ela fazendo, eu estou fazendo a mesma coisa, o mesmo exercício, estou comendo do mesmo jeito, com a nutricionista, a mesma dieta, e minhas glicoses começaram a ficar ainda mais alteradas, né? Então, isso significa que o hormônio lactogênio placentário está aumentando e está fazendo o descontrole da glicemia. E a gente tem que ficar atento também com as hipoglicemias, né? Porque quando não se usa nada, né, no perfil simples, vou te dizer que raramente alguém faz hipoglicemia, que o metabolismo, como defesa, não deixa fazer. A gente faz faz glicogenólise, glicólise, e a gente não faz hipoglicemia. A gente faz a reserva e começa a emagrecer usando a gordura, usando a glicose da gordura. Então, é aquela obesa que começa, às vezes, a perder peso na gestação, que não tem nenhum problema. Eu costumo falar com elas que a gordura vai ser transformada em bebê. Mas quando começa a usar insulina, elas podem fazer hipoglicemia. Então, se elas fazem hipoglicemia, ela tem que aferir, se ela estiver tendo os sintomas lá, né, aquele sudorese, fraqueza, náusea, elas têm sempre que aferir o valor da glicemia. Se tiver abaixo de 70, que aí tem que fazer alguma coisa, elas não têm que fazer as cegas. Estão sentindo alguma coisa, vou comer. Porque senão ela pode estar, às vezes, fazendo uma abstinência alimentar, achando que está com a glicose, e não está com a glicose baixa, né? Então tem que aferir sempre, se der abaixo de 70, deixar se alimentar, né? Se uso concomitante de insulina NPH irregular, aspirar primeiro a regular, né? Fazer primeiro a regular e depois a NPH. E quando a gente fala dos medicamentos orais, né? Eles nunca serão feitos? Não é bem assim, né? Eles podem ser utilizados na impossibilidade do uso de insulinoterapia. Tem paciente que se recusa a usar insulina, né? Eu nunca presenciei, mas isso pode acontecer. E em pacientes, às vezes, moradoras de rua, que não vão ter o controle, a gente tem que dar uma segunda oportunidade, que é talvez pegar a medicação via oral para elas poderem tomar, e mesmo não fazendo as aferições das glicemias. Mas a gente tem que tratar, talvez, às cegas essas pacientes que não têm condições de fazer o perfil, ou mesmo fazer a insulinoterapia. E naquelas pacientes em que a gente chega em superdoses de insulina, principalmente quando a gente fala de NPH, valores maiores do que 100, ou a nível de 100 unidades por dia, e mesmo assim as glicoses continuam alteradas, aquelas pacientes que estão com 100 unidades de NPH, fazendo regular pós-prandiais, aí 10 unidades por dia, às vezes 10, 10, 10, pós-almoço, pós-café, pós-almoço, pós-jantar, e ainda assim as glicemias estão alteradas, a gente tem que abrir mão, sim. A gente tem que aceitar o uso dos medicamentos orais. E a metformina é de escolha, usar de 500 a 2.000 miligramas dia, e em até 3 doses durante ou após as refeições. Ali, geralmente, eu mando tomar no horário da refeição, naquelas pacientes que estão com superdose de insulina. E manter o perfil glicêmico completo. Isso é extremamente importante, gente. Exija da sua paciente que toma insulina fazer o perfil glicêmico, né? Tem que ser muito bem pontuado, a gente tem que jogar para cima delas, às vezes, a responsabilidade, porque os bebês são metabolicamente alterados, a gente vai falar disso, né? São bebês graves, né? Talvez são os bebês mais graves da obstetrícia, são bebês com diabetes, principalmente descompensado, né? E quando a gente fala de bebês com diabetes na gestação, só por ela ser uma gestante de alto risco, não significa que a gente tem que aplicar corticoide de rotina nessas pacientes. Não deve ser aplicado corticoide de rotina em pacientes com diabetes gestacional, a não ser que essas pacientes tenham alguma outra condição mais grave. Às vezes aquela paciente, a gente já vê algumas vezes a paciente com diabetes gestacional e fazendo pré-eclâmpsia, e aquele neném está com ciúme,
né? Às vezes está fazendo uma oligodramina, está com CIU, e a gente vai ser necessário fazer um corticoide, né? Fica meio discrepante, a gente às vezes não consegue entender por que aquela tendência do bebê crescer e ele está fazendo CIU pela pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia talvez está sobrepondo as complicações do diabetes. Então, a gente vai fazer corticoide nesse perfil de paciente, estou dando só um exemplo. Mas para fazer esse corticoide, nas pacientes que estão usando insulina, a gente tem que entender que o corticoide ele descompensa o perfil, né? Faz alteração do cortisol e faz alteração glicêmica nas pacientes. Então, elas começam a fazer hiperglicemia. Então, o padrão ouro, né? O ideal nas pacientes que têm necessidade de fazer corticoide, geralmente elas estão internadas, ou se você conseguir administrar isso, essas condições em nível de consultório, a gente vai ter que aumentar em 30% a NPH basal, né? Se aquela paciente estava usando 40 unidades, no exemplo passado, a gente vai ter que aumentar aí 12 unidades. Ela vai ter que passar a usar mais ou menos 52 unidades por dia, nesses dois, três dias de corticoide, geralmente até o terceiro dia, que fica alto, né, as glicemias, e depois reduzir e controlar para ver como é que está ficando essa glicose. Mas não podemos esquecer que quando fizer corticoide é necessário talvez ter que aumentar aí, tem que aumentar 30% da insulina basal NPH. Partindo agora para os... A gente falou do diagnóstico, a gente falou do controle, falou da insulina, agora a gente vai... Como é que a gente deve vigiar esses bebês, né? Esses bebês que a gente está fazendo os controles para a gente saber se eles estão ficando bem ou não, né? Então a gente tem que entender de cara, né, que a gente vai controlar esses bebês, a maioria deles com ultrassom, né? E saber que o ultrassom com Doppler não é parâmetro de vitalidade, pois ele não contempla a fisiopatologia da doença. O que que isso significa? E o Doppler, né, ele avalia vasos, né? A gente sabe disso. Então, ele é destinado para pacientes com pré-eclâmpsia, né? Porque diabetes não é uma doença de vasos, é uma doença metabólica. Então, se aquela paciente com diabetes tem um Doppler ótimo, não significa que esse bebê está bem, está compensado, né? Vocês vão entender que eu vou falar que a gente vai falar de perfil biofísico fetal de cardiotoco bem rapidinho aqui, e talvez seja, que talvez não, que é o melhor exame, os melhores exames para a gente avaliar aí a compensação metabólica dos bebês. O Doppler, né, vai ficar associado aí para a gente ver se esse bebê tem alguma resistência vascular para a predição de associar um crescimento restrito junto dessas pacientes com diabetes, ou até mesmo abrir um quadro de pré-eclâmpsia. E também o ultrassom vai nos ponderar aí com o tamanho fetal e com o líquido amniótico, né? Que seria talvez a importância maior aí do ultrassom, é o tamanho do bebê e o líquido amniótico. Então, quando a gente fala de propedêutica no primeiro trimestre, naquelas pacientes que a gente vai com tratamento não farmacológico, né? Ou com tratamento farmacológico, fazer o perfil simples e ultrassom para datação e morfológica do primeiro trimestre. Então, o basal é isso. O tratamento não farmacológico, o perfil glicêmico simples e ultrassom para datação e o morfológico de primeiro trimestre. Isso aí eu estou falando de pacientes com diabetes gestacional, tá? Porque as pacientes que já vêm com quadro de diabetes já usando insulina, elas já vão abrir o perfil completo, né? Não é esse parâmetro de primeiro trimestre. Isso daí a gente está falando de pacientes com diabetes gestacional. No segundo trimestre, a gente vai fazer o controle com tratamento não farmacológico, quando a gente está fazendo o controle ali com perfil simples e não está necessitando de medicação, ultrassom morfológico e eco fetal para a gente poder ver alterações cardiológicas, sabendo que a principal causa de alteração cardiológica nos bebês é o diabetes, fazendo miocardiopatia hipertrófica. E geralmente a gente pede não, né? É marcado aí entre 26 e 28 semanas é o preconizado, mas quando tiver oportunidade de fazer, se está com 30, 32, ou às vezes a paciente abrir um quadro mais tardio, você vai pedir mais tardiamente. E quando a gente tem a paciente no segundo trimestre que está fazendo uso de insulina, a gente vai, como é que vai acompanhar? Fazendo ultrassom morfológico, fazendo eco, ultrassom obstétrico com 28 semanas, né? Iniciando aí o terceiro trimestre. Se normal, repete mais ou menos com 4 semanas depois, né?
E se sinais de descompensação, repetir com 2 semanas, né? Então, a gente vai avaliar crescimento de bebê. A gente abre um paciente que está no primeiro trimestre com diabetes e ela vai fazer o morfológico de segundo trimestre ali com 22, 23 semanas. A média de peso ali é 600 gramas e a paciente já está com um bebezinho, você bota na curva e já está com um bebezinho de 750 gramas, né? Então, ela já está começando no morfológico, com algumas poucas gramas já acima do peso. Então, é hora de a gente começar a frear esse diabetes cada vez mais e fazer o controle adequado para não ter o bebê tão ruim metabolicamente. E quando a gente chega no terceiro trimestre, nessas pacientes, como é que a gente vai fazer a propedêutica? A gente vai ter que olhar principalmente o tamanho, né? A biometria e o líquido amniótico. Que isso que vai denotar aí a descompensação metabólica. Eu estou falando disso porque é nessa fase do terceiro trimestre que vai nos direcionar para o parto. Então, é isso que vai, eu vou falar mais à frente, é isso que vai definir para a gente a via de parto ou o tempo de parto, né? Quando interromper a gravidez. E um exame importante aí para avaliar a parte metabólica, né? É a cardiotocografia fetal, né? Aí eu botei maior do que 32 semanas, mas a gente sabe que é um exame que pode ser feito aí, não tem muito na literatura específico, mas geralmente a partir de 28 semanas. E os critérios são diferentes. Mas considerando a partir de 32 semanas, em que o bebê está, teoricamente, com o sistema dele maduro, vamos dizer assim, sistema simpático e parasimpático, a gente faz uma cardio nesses bebês, principalmente os que estão usando insulina, e se elas não estiverem reativas, né, não estiverem não tranquilizadoras, aquele padrão sem aceleração transitória, né, aceleração transitória, não sei se todos sabem, é aquele padrão, é o crescimento do batimento ali maior do que 15 batimentos por 15 segundos, e isso é uma aceleração transitória, talvez não, é o melhor parâmetro de oxigenação do bebê, então significa que o bebê está ótimo quando a gente faz uma cardio com mais de 32 semanas, naquelas pacientes diabéticas em que tem aceleração transitória, a gente vai ficar tranquilo, né? E se ela não tiver aceleração transitória, a gente vai considerar uma cardio não reativa. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente está diante de ali até quem faz plantão, né? A gente está no pronto-socorro diante de uma paciente que tem uma cardiotoco não reativa, né? Sem aceleração transitória. A gente vai ter que internar essa paciente, vai ter que tomar algumas medidas, talvez ali de ressuscitação imediata, às vezes está com hipoglicemia, enfim, para tentar melhorar, fazer uma nova cardio, e que mesmo assim, não estando reativa, a gente vai ter que abrir mão de um exame chamado perfil biofísico fetal. O perfil biofísico fetal, né, ele inclui aí 4 parâmetros que são vistos no ultrassom, né? Então, a gente vai tentar pedir esse ultrassom e tentar que façam esse ultrassom, porque a gente vai ter que ver as outras avaliações de descompensação metabólica. Porque cada ponto, né, o perfil biofísico fetal, eles são 5 fatores. Um deles é essa reativação na cardiotocografia. Os outros 4 são do ultrassom. Cada tópico desse, cada item desses 5, valem 2 pontos, totalizando o valor de 10. Então, se a gente não está reativa, né, essa cardiotoco, a gente perde 2 pontos de reativação, de aceleração transitória. Então, a gente já vai para o ultrassom com 8. E qualquer perda de ponto no ultrassom, na avaliação do perfil biofísico, nesses 4 critérios que eu vou falar, já indica parto. Então, quando a gente perde, né, a aceleração transitória da cardiotoco e vai para o perfil biofísico, o próximo passo a se perder no ultrassom é o movimento respiratório fetal. O que é isso? Eu estou falando de teoria da hipóxia gradual. Todo bebê, né, depois de formado, depois de 32 semanas, ele, para entrar em sofrimento fetal, né, ele tem que perder, a primeira coisa que ele perde é a aceleração transitória. Depois, né, ele obrigatoriamente vai descendo retrogradamente, perdendo o movimento respiratório, que é visto no ultrassom. Depois, o movimento ativo fetal. Depois, ele perde o tônus. Depois, ele faz a bradicardia e morre. Então, no ultrassom, a gente vai avaliar o tônus, movimento ativo, movimento respiratório e líquido. Se a gente já tiver, talvez,
uma paciente com 32 semanas, com uma oligodramia e com perfil biofísico fetal, ou sem aceleração transitória, né, a gente já perdeu 2 pontos de cada aí, e a gente está com um perfil de 6. Então, provavelmente, esse bebê vai ter que nascer, né, mesmo independente da idade que ele esteja. E quando eu falo aqui é importante, porque uma queixa muito comum das pacientes que chegam na porta é uma queixa de perda de movimento fetal, né? Meu bebê não está mexendo direito. Aí, se a paciente é diabética, insulino dependente, a gente tem que acender uma luz amarela, principalmente para essas pacientes, né? Será que esse bebê não está mexendo mesmo? Então, como é que a gente vai desmistificar isso daí? A gente vai ter que fazer uma cardio se ela tiver com mais de 28 semanas, vamos considerar 32 aí. Se esse bebê não tiver com reativação fetal, isso significa que realmente ele não está mexendo. Isso é para a gente entender. Que obrigatoriamente para esse bebê não estar mexendo, que a mãe está relatando, obrigatoriamente ele tem que estar, ele não tem que ter a aceleração transitória. Isso é obrigatório. Se essa mãe fala para você que o bebê não está mexendo e você faz uma cardio, tem uma cardio reativa, bonita, com aceleração, isso que ela está falando para você que o bebê não está, que não está mexendo, não é uma verdade, entendeu? Isso é teoria da hipóxia gradual, tá, gente? Isso está escrito no livro. Então, se o bebê não está mexendo e você faz a cardio, ele reativou, tem aceleração transitória, você pode ficar tranquilo até que prova o contrário, tá? É claro que se você tiver ultrassom ali no nosso meio, você vai pedir para completar o seu perfil biofísico. Mas, via de regra, não é obrigatório fazer isso. Obrigatório é você pedir o perfil se tiver com uma cardiotoco alterada. Se tiver alguma dúvida aí, deixa a pergunta aí depois que a gente responde esse tópico aqui, que é importante saber. Na paciente não farmacológica, a gente deve fazer um segmento semanal no terceiro trimestre dessa paciente, a partir de 36 semanas. E naquelas pacientes com tratamento farmacológico, insulina, o segmento deve ser semanal a partir de 34 semanas. Então, quando a gente vai falar de parto, o que vai definir, né, o tempo de parto é a decisão, né, da idade gestacional em que esse bebê está, a idade materna, a obesidade, o passado obstétrico, isso tudo deve ser considerado, né? Não puramente só os critérios ali do diabetes com a idade gestacional. A gente tem que ponderar também que pode ser uma paciente obesa de 39 anos na primeira gestação e a gente não pode perder esse bebê, né? Então, a gente não pode pecar pela iatrogenia de tirar bebês precoces, mas a gente pode tirar na margem inferior de via de parto. Mas resumindo, né, a via de parto no diabetes, aí, quando a gente tem uma paciente que não está usando medicação nenhuma e que está fazendo o perfil simples e está tudo normal, o ultrassom está normal e o perfil está normal, essa gestação, né, a gente entra no primeiro tópico, aí ela está compensada sem medicação, ela pode chegar até 40 semanas e pode ter parto normal, espontâneo ou induzido. E para aquelas que querem cesariana, a gente pode fazer a cesariana. Quando a gente tem a paciente sem medicação, mas ela não está compensada, né? As glicemias não estão boas nesse final, não está ficando boa, ou ela fez ultrassom, a gente tem um bebê com crescimento alterado ou com polidramia, né? A gente vai considerar o parto entre 38 e 39 semanas, tá? Não passar das 39 semanas nas pacientes que estão sem medicação e que estão com os valores alterados e que abriu o quadro ali no final. Nas pacientes com medicação que estão compensadas, estão usando insulina, e estão compensadas. O bebê está normal e as glicemias estão boas. Também a gente vai considerar aí a partir de 38 semanas, né? As pacientes com diabetes usando medicação e estão descompensadas, bebês estão grandes, usando insulina, está tudo descompensadas os valores, e a paciente está com um bebê grande, você vai ter que resolver a partir de 37 semanas, né? Até 38. Qualquer bebê com mais de 4 quilos
deve nascer independente da idade gestacional nas pacientes com diabetes ou até mesmo sem diabetes ou que não está diagnosticado, né? E a gente tem que ficar atento também nesse final de gestação, né, ou no terceiro trimestre, que aquelas pacientes que vinha muito bem compensada com a insulina, com as glicoses todas boas ali, de repente, naquela semana, ali na última semana antes da sua consulta, começou a fazer umas hipoglicemias inexplicadas, né? Nem ela sabe explicar porque os valores estão ficando abaixo do que deveria. Ou até mesmo a paciente que está internada está fazendo hipoglicemia e necessitando de reduzir a insulina. Isso a gente tem que ficar muito atento, que essas pacientes podem estar abrindo um quadro de insuficiência placentária, né? E esses bebês podem estar abrindo, tem que fazer maior vigilância desses bebês, porque pode abrir um quadro de acidose aí e ter um óbito muito rápido. Por isso que, às vezes, a gente fala, a gente já, talvez aqui, todos aqui já viram uma paciente que estava, mas a paciente fez ultrassom ontem, está com Doppler, tinha um Doppler ótimo, e hoje amanheceu sem mexer e faleceu o bebê. Por isso, porque o ultrassom com Doppler não vai avaliar a parte metabólica e esse bebê às vezes estava ruim, né? E não foi identificado os parâmetros aí de cardiotocografia e de perfil biofísico. Então a gente tem que ficar bastante atento que o Doppler não ajuda no diabetes. E quando a gente vai falar no parto em si, né? No momento do parto, no parto, quando a paciente está sem medicação, no parto normal, a gente vai considerar aí na prescrição dieta liberada e fazer o jejum normal, né, que a gente tem que fazer para o parto cesárea de 8 horas, na paciente e considerar também, quando ela tiver de jejum, fazer glicemia capilar de 4 em 4 horas e correção conforme o esquema. Se ela estiver fazendo hipoglicemias, né, que é raro fazer, igual eu falei para vocês, a gente vai poder botar um soro glicosado. Mas já as pacientes que usam insulina e que vão tentar o parto vaginal, né, a gente tem que deixar a dieta liberada, fazer glicemia capilar de 2 em 2 horas, reduzir, ó, fica atento, reduzir a NPH para 1/3 da dose total. Se aquela paciente usava 40 unidades, né, por dia, a gente vai ter que reduzir 1/3 desse valor. Reduzir para 1/3 esse valor. E adicionar soro glicosado a 5%, 60 ml hora. E ficar acompanhando as glicemias de 2 em 2 horas. Cesárea letiva, fazer o jejum, não faz insulina, tá? Se vamos supor, se a paciente vai fazer cesárea de manhã, 7 horas da manhã, e usa insulina. Você vai fazer 1/3 da dose 22 horas da noite e de manhã não vai fazer insulina nessa paciente. Quando ela chegar no hospital, alguns que está na literatura está falando que vai fazer 1/3 de manhã porque você vai manter ela na glicemia. Uma outra parte da literatura fala para você fazer 1/3 à noite e não precisa fazer de manhã porque você vai controlar já de manhã essas glicemias de 2 em 2 horas e vai mantê-la no soro glicosado de 5%, 60 ml hora. E no pós-parto, como é que a gente vai acompanhar essas pacientes? Habitualmente, as pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, elas tendem a voltar para o endócrino, né? De origem, para continuar o tratamento dela. E aquelas pacientes que abriram um quadro de overdiabetes na gestação, que descobriram, né, vamos dizer, um diabetes tipo 2 que ela não sabia na gestação, você vai encaminhá-la para o endócrino para fazer o devido acompanhamento. Mas propriamente aqui, as nossas pacientes com diabetes devem suspender imediatamente, né, a glicemia e as medicações. E 42 dias pós-parto, a gente tem que fazer o TOTG. No pós-parto, o TOTG não é igual na gestação. A gente tem que fazer o jejum lá, né, de 10 horas dessas pacientes, e o jejum, se ele der maior do que igual a 126, e fazer o pós-destrozol somente de 2 horas, não precisa de fazer 1 hora. E se ele der maior do que 200, qualquer um dos valores alterados, eu botei E aí, mas é ou, né, jejum maior que 126, ou 2 horas após o destrozol, dando maior que 200, essa paciente ficou diabética, né? Bom, e as complicações que a gente já sabe, né, associadas às hiperglicemias na gestação, isso aqui eu vou citar bem rápido para vocês,
As perinatais aí maternas, as pacientes tendem a fazer mais candidíase, mais infecção urinária, abre quadro de polidraminíase inexplicadas, desordens hipertensivas podem estar associadas nas pacientes com diabetes, é maior indicação de cesarianas maternas, e segmento ou agravamento das complicações crônicas do diabetes, né, naquelas pacientes, principalmente diabetes tipo 1, podem ter mais complicações durante a gravidez, né, mas não vem ao quadro do diabetes gestacional. E as fetais, a gente nem precisa de falar, que é principalmente as complicações cardíacas e malformações, né? Macrosomias, tocotraumatismos, prematuridade, desconforto respiratório, que é muito importante a gente falar para aquela paciente que vai nascer com diabetes gestacional descompensada em uso de insulina, que esse bebê pode nascer com desconforto respiratório, tem que preparar essas pacientes, né? E quando a gente fala de complicações futuras, né? Futuras maternas, é o risco de ter o diabetes, né? Posterior, chega a 50% nas pacientes ali que estão por volta da menopausa de ter diabetes, elas sempre me perguntam isso, o que isso traz para mim depois? É maior risco de ter diabetes, sim, cerca de 50% das pacientes terão diabetes depois da menopausa, e reavaliar o diabetes aí, recidiva do diabetes nas próximas gestações. E na prole aí, nos bebês, fala-se no aumento aí de obesidade nas crianças que nasceram de mães diabéticas, principalmente descompensadas, né, descompensações metabólicas, hipertensão, diabetes, enfim. E sequelas de malformações, principalmente cardíacas, posteriores para esses bebês. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer o convite da Unimed, do Wilson, para eu poder apresentar esse tema tão importante em nosso meio. E fico à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, se a Leísa tiver algum no bate-papo aí, alguma pergunta, se ela puder me falar. Watson, tem sim. O doutor Leonardo, ele perguntou se as pacientes com diagnóstico de diabetes gestacional que estão tendo alterações na glicemia, poderia fazer monoterapia com metformina. Não. As pacientes, o padrão ouro é insulina, né? A não ser que elas não queiram fazer, é isso a pergunta? O tratamento que tem que ser abordado sempre é insulina. A gente, se ela não está tendo os valores alterados até mais de 30% alterado, a gente tem que ir acompanhando essas pacientes mais de perto. Elas não têm indicação, tá com 10% alterado, não vou fazer insulina, mas vou fazer o antidiabético oral. Não, não é para fazer nada. É só, se tiver que começar a insulina, vai começar a insulina de acordo com o critério do uso de insulina. É isso, Leísa? A pergunta? Era só, eu acho que o que ele quis dizer poderia ter como medicação. Eu não estou te ouvindo direito. Como Acho que foi respondido. Foi respondido. Acho que ele queria saber isso. Se poderia ter iniciado com metformina. Não. O padrão ouro é insulina. Talvez ele fez a pergunta antes aí da insulina e eu falei depois. Né? Watson. Oi. Ei, boa noite, Leonardo. Boa noite. Não, só foi o seguinte, porque na prática nossa do dia a dia dos SUS, né? Sim. Alguns pacientes abrem, faz a glicemia de jejum 94 e sem pequenas alterações na glicemia pós-prandial. Eu já fui indagado por colegas, por que não entrei com insulina com a paciente, mas eu não vi reação porque depois o acompanhamento da paciente ela normalizou. Mas se eu poderia entrar nesse caso a metformina. Não. Ela normalizou porque ela fez dieta e fez atividade física. Se foi orientado, Isso. ela ficou com os valores do perfil ficaram normais. Mas ela não deixa de ter o diagnóstico de diabetes.
Se Ok, essa paciente, ok. se essa paciente que tem que fazer perfil, independente do valor que deu ali no primeiro trimestre, deu 93, ela é diabética e tem que fazer o controle até o final da gestação. É o que eu falei. E se ela está mantendo os valores normais, não tem que fazer nada. Se ela está mantendo alguns valores, vamos falar o jejum alterado, vamos dizer. E se você fez a somatória, deu menos de 30% no valor total ali, teoricamente não tem que fazer insulina, tá? Você vai acompanhar essa gestante mais de perto, porque no crescimento do bebê isso pode ter repercussão no percentil do abdômen, que às vezes ela está só com 10% alterado na insulina de jejum, mas está com percentil abdominal de 90, né? Você tem que começar a insulina para essa paciente, às vezes, só ali de manhã, entendeu? Nem que seja regular, você não precisa, talvez, começar a insulina basal aí, que é a NPH. Mas se ela tiver com alteração de ultrassom, de crescimento, e com perfil com menos de 30% alterado, tem que começar a insulina. O antidiabético oral vai ficar somente para as pacientes que não querem usar insulina ou que não têm condições de usar insulina, ou quando tiver mais de 100 unidades de uso de insulina. Beleza, obrigado. Beleza, obrigado. Watson, Hum, tem mais Tem mais duas perguntas. Na verdade, falar. uma é um lembrete que a Letícia pediu para deixar claro. E quando a gente for solicitar a ultrassom com Doppler, tem que especificar também o pedido de perfil biofísico fetal. Certo. E que geralmente ela já vem com 8, porque não tem a cardiotocografia. Sim, o ultrassom já vem partindo do 8, entendi. Tem que fazer esse lembrete, né? Eu entendi. Então, mas para lembrar de solicitar o Doppler mais perfil Mais biofísico. perfil biofísico. Se a Letícia quiser abordar mais alguma coisa aí, ela que é especialista em aí também, trabalha junto com a gente aqui. Se ela quiser falar alguma coisa, é obstetra também, eu abro mão aqui se ela quiser citar mais alguma coisa, às vezes que eu deixei de falar relacionado ao ultrassom. Letícia, se tiver aí, pode abrir o áudio e esclarecer alguma dúvida aqui também pra gente. A outra, Watson, não sei se ela vai falar mais alguma coisa. Acho que não, né? Pode falar, Lisa. Tá. A próxima pergunta da Eliana, ela como que faz para as pacientes bariátricas quando não pode fazer o TOTG? Ah, sim, importante, né? As pacientes, esqueci, não citei aqui. Gente, as pacientes pós-bariátrica, elas não fazem TOTG, tá? Não é para fazer TOTG em paciente pós-bariátrico por causa dos efeitos gástricos que ela tem. A gente tem que fazer, fala-se em fazer 48 horas de perfil simples nessa paciente, né? Pegar a glicose de jejum, pegar as glicoses de 1 hora após almoço, 1 hora para jantar, 1 hora pós-almoço, pós-café e pós-jantar, de 2 dias e avaliar. Se estiver ficando alterado, é porque essa paciente está com diabetes. Ou, principalmente, se ela estiver tendo repercussão no tamanho do bebê, no crescimento de ultrassom. Mas a gente vai considerar a glicemia de jejum dessas pacientes mais de perto. Mas o perfil de TOTG não é para fazer na paciente que fez bariátrica. Acho que era isso, Watson. Só que não tem mais nenhuma pergunta. Alguém fazer alguma pergunta? Acho que deu para entender, né, a parte do perfil lá de avaliação da reatividade. Acho que isso é um ponto importante na aula, na propedêutica do terceiro trimestre, para a gente talvez aí não perder bebês aí no terceiro trimestre com diabetes. Isso é extremamente importante, e nem mesmo tirar bebês aí por iatrogenia por medo de óbito fetal, sendo que ele talvez não está tendo nenhuma repercussão. Isso também pode gerar transtornos neonatais, né? Então, tem que saber a hora certa de tirar esses bebês e até mesmo saber fazer o controle, né, com a insulina e respeitar o real diagnóstico das pacientes com diabetes. Ei, Letícia. Oi, tá ouvindo? Tô.
Tá Não, ok. Tá ok. Só lembrar Que no perfil que biofísico no perfil biofísico pra gente, padrão né, padrão ultrassonográfico, tem que escrever primeiro que o código pro do colega do plano, né? Sim. E segundo, que tem um preparo, né, da alimentação entre 30 a 60 minutos antes do exame. Entendi. O exame dura em média 40 média minutos a 1 hora, né? Sim, por causa das avaliações Porque que tem que 20 fazer. minutos a Porque paciente 20 vai minutos a realizar paciente vai realizar cardiotoco. Sim, E teoricamente a gente tem de 30 a 40 minutos para avaliar avaliar movimentação, respiração, tem que ser nesse tempo, né, Letícia? líquido. Então, não dá, né, para o colega não dá, né, pro pedir colega ultrassom pedir com Doppler e ultrassom achar com que a Doppler gente e vai achar ficar que a gente fazendo vai perfil ficar biofísico fazendo fetal, perfil né? biofísico Ah, fetal, né? não. Perfil, quando você quer perfil biofísico, tem que pedir perfil biofísico, né? Junto, fazer outro pedido. A Enfim. maioria do A pessoal, maioria assim, quando do pede, eles pessoal, acabam assim, pedindo quando o pede, eles obstétrico acabam com pedindo o Doppler, obstétrico com Doppler, porque algumas pacientes porque têm algumas outras pacientes têm outras comorbidades, né? comorbidades, né? Sim, E o perfil biofísico. sim. Então, é mais ou menos mais por conta do preparo. Certo. Certo, E bem porque a pontuado. duração do E exame porque pra a gente duração do exame pra gente é maior do que o horário simples do o horário obstétrico. simples do Do que o obstétrico. convencional, aham. Isso aí. Certo. Obrigado, Letícia. Um abraço. Ah, Watson, eram essas as Tá perguntas. ótimo, dona Lelê. Então tá bom. Eu agradeço o convite. Caso do Cooperado, pessoal. Eu também gostaria de agradecer, Espero que eu tenha ajudado os nossos pacientes aí com diabetes da Unimed. Doutor Watson, muito obrigada. Peço desculpas a todos, pelo som dos participantes. Houve um problema hoje, não conseguimos resolver. Mas o som do Dr. Watson, acho que foi entendível. Um abraço e boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.